Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, lá do Docum TV, que hoje tem como convidado o Dr. Moacir Costa Rabelo, defensor público da nossa comarca, tratando do tema mediação e conciliação. Dr. Moacir, no primeiro bloco a gente falou de modo geral acesso à justiça, o segundo bloco a gente falou mais especificamente sobre a mediação e a conciliação, e aí a gente tem agora o novo Código de Processo Civil, que destaca esse assunto. Sem a pretensão de falar do novo CPC aqui num bloco, a gente pode, inclusive, ter outros momentos em outros programas para poder falar disso. Mas eu queria só que o senhor abordasse o enfoque principal dado à mediação e à conciliação e, já engatando a segunda pergunta, o que se pode esperar desses novos instrumentos de participação da cidadania para poder se resolver os problemas específicos aí que podem aparecer no dia a dia para a sociedade de um modo geral. Nós tivemos agora em março a publicação do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, 16 de março de 2015, que ela prevê um período de vacatio legis, ou seja, de vacância de 1 ano, ou seja, ela só vai entrar em vigor no ano que vem, mas que trouxe enormes avanços para o acesso à justiça, tanto de maneira judicial quanto de maneira extrajudicial. Foi o primeiro código debatido e aprovado em ambiente democrático. O nosso código anterior é de 1973, mas o anteprojeto é muito anterior. Então foi o primeiro código debatido e aprovado num ambiente democrático, num Estado democrático de direito. E nessa perspectiva, ele trouxe grandes avanços no acesso à justiça. Como, por exemplo, positivando, trazendo para o código a solução extrajudicial de conflitos através da conciliação e através da mediação. Através da arbitragem também, mas a arbitragem tem uma legislação específica, que é a Lei 9.306 de 1996. E já no artigo 3º do Código de Processo Civil, ele traz o que eu disse no bloco anterior, a questão da inafastabilidade do controle jurisdicional de determinada demanda, ou seja, qualquer lesão ou ameaça de direito será objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, mas obriga ao advogado, ao defensor público, ao promotor de justiça e ao juiz sugerir às partes formas extrajudiciais de solução de conflitos, inclusive no curso do processo. Então, se o juiz, o promotor de justiça, o advogado ou o defensor público identificar no curso do processo que aquela demanda pode ser objeto de conciliação ou de mediação, que assim o faça. Isso está positivado no artigo 3º, parágrafo 3º da nova lei. Então, toda demanda judicial em curso, que houver essa possibilidade, ela necessariamente tem que passar por esse processo, justamente para desafogar, justamente porque o objetivo da lei é pacificação social. E aí, essa alteração do CPC, ela foi oriunda de uma resolução do CNJ, de 2010. O CNJ determinou que todos os tribunais dos estados criassem câmaras de conciliação e mediação, justamente para prevenir esses litígios ou para resolver esses litígios já em andamento. Então, lá no artigo 165 do Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor no ano que vem, já tem essa previsão de que os tribunais, sob orientação do Conselho Nacional de Justiça, deverão criar câmaras de conciliação e de mediação, justamente para pacificar esses conflitos. E isso é um avanço enorme no acesso à justiça. Acesso à justiça não é acesso ao judiciário. O processo é um meio de solução de conflitos. Então, por que não solucioná-lo de outra forma? De uma forma mais amistosa, de uma forma mais amigável? Porque o judiciário, ele resolve o problema, mas ele não vai ter convivência com as partes. Muitas das vezes as partes vão manter convivência. Então, elas mesmas sabem identificar o que é melhor para elas. Briga de vizinho, até um acidente de trânsito, relação familiar, que muitas das vezes, em razão de filhos ou do que quer que seja, essas pessoas vão continuar convivendo. E como eu disse, muitas das vezes a aplicação da lei vai ser maléfica para ambas as partes. Determinado casal está discutindo sobre um bem que vale 150 mil reais, não chegaram a uma composição, o juiz determina a venda e o bem é arrematado pela metade do valor. Houve uma perda patrimonial muito grande. E muitas das vezes aquela questão poderia ser solucionada de forma amistosa, através da mediação ou através da conciliação entre as partes. Então o código inovou, é uma quebra de paradigma, porque a gente tinha um CPC que muitas das vezes gerava um clima até de litigiosidade, e aí houve essa quebra de paradigma, essa ruptura, essa leitura constitucional do acesso à justiça.
priorizando essas soluções extrajudiciais. E então a gente pode esperar algo, né, de positivo dessa tentativa de solucionar de uma maneira pacífica, uma maneira compartilhada as decisões, né? É o que se espera. Né? É o que se espera. E aí até eu acredito que deve haver uma mudança do comportamento do profissional ligado à ciência jurídica, tanto do juiz, quanto do promotor, quanto do defensor, quanto do advogado, justamente, né, para inovar, justamente para solucionar esses conflitos. E aí a gente vai ter que ter daqui para frente uma mudança de comportamento. No que diz o direito penal, o processo vai ser a última ratio, ou seja, a última medida para ser tomada seria o processo judicial, que efetivamente também vai solucionar o conflito, mas a gente não sabe qual é a consequência dele. Então a gente tem que tentar buscar essa maneira extrajudicial para a gente poder pacificar aquela relação jurídica. Fica aí o destaque, né, para os profissionais da área jurídica, os nossos, né, estagiários e alunos do curso de Direito. Nós aqui no curso de Direito a gente está fomentando palestras justamente para poder, né, criar, né, essa procura, né, por esse campo vasto, né, da área jurídica que tem que ser, de alguma forma, trabalhado para que a gente possa resolver os problemas sociais existentes. Doutor Moacir, eu queria agradecer novamente aqui, né, a presença do senhor, dizer que esse bate-papo, essa conversa aqui, ela é muito saudável para a sociedade, porque a gente tem que levar essas informações não só para aqueles que estudam o direito, né, os que trabalham o direito no dia a dia, mas a sociedade, de um modo geral, né, que precisa dessas informações para poder também, de alguma forma, começar a participar mais ativamente desses processos de tomada de decisão. Tá? Essa casa aqui está sempre aberta, né? Tenho certeza que todos, né, aqui são muito felizes por ter um convidado como o senhor para levar uma informação tão destacada e importante para todos da sociedade. Eu que agradeço o convite, né? A gente mantém sempre essa parceria, eu acho que isso é salutar, essa integração entre os poderes públicos e as instituições de ensino ligadas à sua área, né? Agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.